Isso, a meu ver, incorre em alguns equívocos, alguns dos quais, ou maioria dos quais, nós já fizemos e nós já cometemos esses equívocos. Primeiro, é a ideia que a política industrial seria enormemente concentrada num setor só. Nós teríamos uma política industrial brasileira, de uma maneira geral, pelo que é colocado aqui, concentrada no setor petrolífero. Basicamente, nós teríamos todos os esforços, toda a energia, toda a poupança, basicamente grande força do BNDES voltada para a indústria petrolífera. Por outro lado, essa indústria petrolífera seria protegida, porque seria dentro dessa coordenação de exploração da Petrobras, se é isso que eu entendo do projeto que está aí, nós teríamos uma indústria protegida contra a competição internacional, de maneira que nós pudéssemos desenvolver e fabricar aqui mesmo todos os produtos necessários à cadeia de produção. Então, isso, em alguns momentos, me lembra um pouco a história da reserva de mercado da informática, quando nós achávamos que nós desenvolveríamos uma indústria em cima de uma reserva de mercado, tem nuances da reserva de informática e um pouco lembra a política industrial dos anos 50, do similar nacional, muita gente aqui ligado à indústria, a história do similar nacional, em que se protegia determinados produtos ou máquinas ou equipamentos fabricados aqui, etc., etc. De fato, isso gera dois problemas graves, e todos dois convergem para um atraso da competitividade nacional. O primeiro problema é com a própria indústria automobilística, petrolífera. Ao ficar protegida, ao ficar livre da competição, em termos relativamente livre da competição internacional, ao ficar coordenada pela Petrobras, ela tende a ficar, e tendo como cliente uma única empresa, ela tende a ficar, como aconteceu classicamente em todo o mundo, uma indústria pouco competitiva, uma indústria pouco moderna, porque ela não absorve e não concorre e não tem como estímulo a competição. Nós temos dois fatores clássicos que levam ao desenvolvimento de uma indústria competitiva. É a inovação e tecnologia e o estímulo da competição. Se nós não temos isso, nós poderemos e tenderemos a desenvolver uma indústria muito menos moderna e dinâmica do que nós poderíamos gerar caso houvesse uma descentralização dos compradores, da concorrência, daqueles que estão explorando essa enorme riqueza que é do pré-sal. Por outro lado, nós vamos desprezar todos os outros setores da produção brasileira, porque se nós levantarmos todos os dados, os números que estão aqui, que serão necessários para isso tudo, nós não teremos recursos suficientes para fazer nenhum outro tipo de política industrial, principalmente na área do financiamento. É bom lembrar que nós já estamos num processo difícil da indústria brasileira. A indústria brasileira hoje... Temos mais um minuto. A indústria brasileira hoje é pouco competitiva e já não exporta para lugar nenhum. Nós estamos exportando commodities, estamos exportando apenas e aí tão somente, e tudo indica que por pouco tempo para a América do Sul. Por outro lado, então, já que estou terminando, eu queria dar mais um dado aqui. Nós estamos fazendo, nós brasileiros, pelas minhas contas, aqui depois eu explico, o doutor Gabriel, ele deve saber desse número, uma doação à Petrobras, através do processo de capitalização, de, no mínimo, 120 a 130 bilhões de dólares que nós, brasileiros, estamos fazendo à Petrobras no processo de capitalização. E queria dizer que, a meu entender,
o desenvolvimento em nenhuma parte do mundo, e isso está aí, está aí história para provar, foi feito em cima da riqueza do petróleo. O petróleo não levou à prosperidade e à justiça social e ao desenvolvimento equilibrado em parte nenhuma do mundo. O que levou foi, em alguns países, aqueles que aproveitaram da riqueza do petróleo para investir em educação, por exemplo, em ciência e tecnologia, por exemplo. Então, nós, ao contrário, nós estamos tirando recursos da nação, do setor, de setores outros, como educação, por exemplo, e colocando 120 bilhões de dólares em cima de uma doação à Petrobras. E, por último, para encerrar, eu queria colocar que nós estamos indo na contramão do mundo. Enquanto o mundo todo está investido maciçamente para encontrar energias alternativas e mais limpas, nós estamos concentrando todo o nosso esforço numa energia que, dentro de 20, 30 anos, e, a meu ver, essa é uma agenda irreversível, está fadada a ser secundária em termos de geração de energia, porque o mundo todo está investindo noutra direção, que é justamente procurar energias limpas. Muito obrigado. Para respeitar o seu horário.